Olá pessoal, sejam bem-vindos à capacitação em resgate automobilístico da International Motorsport Rescue. Para quem não me conhece, sou Alexis Vandenbosch, fundador da IMR. Atuo nessa área de resgate automobilístico há mais de 30 anos e atualmente sou diretor de prova nacional da WEC, da World Endurance Championships, que são os carros da Le Mans, e sou diretor de prova junto da Fórmula 1. Atuo também como coordenador das equipes de resgate e segurança nas principais categorias nacionais, como Stock Car, Porsche Cup, Fórmula 4, TCR South America, Mitsubishi Cup e Endurance Brasil. Também tenho experiência internacional em alguns grandes eventos como Fórmula 1 em países como os Estados Unidos, Canadá e Espanha. E também fiz parte da equipe nacionais e equipes locais da NASCAR em Estados Unidos e IndyCar Series. Certificado também pela SFI, que é uma fundação específica que cuida da área de motorsport, e da ISMS, que é uma entidade também internacional, sediada nos Estados Unidos, específica para essa área de motorsport. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a trajetória da IMR nas pistas. A IMR nasceu em 2022 com o propósito de elevar o padrão de segurança no automobilismo brasileiro, já que vinha com o know-how de ver tantas atividades, tantos eventos de automobilismo fora do país, queria trazer esse tipo de modelo, esse mesmo modelo para poder atualizar e poder colocar as equipes de resgate a nível nacional em outro patamar. A partir disso, nos diferenciamos por sermos uma equipe de profissionais experientes e bem equipados. Também promovemos intervenções rápidas, técnicas e precisas, que são ações fundamentais para a integridade das competições de motorsport, as competições de automobilismo. Então, isso faz uma integração geral de todas essas operações com uma baita qualidade de operação, que é o que precisa ser feito para que um evento de automobilismo seja um sucesso no final do dia, com todas as equipes e todos os competidores em segurança. Então, a ideia é entregamos uma operação coordenada, segura e de alto desempenho. Atualmente, a IMR ocupa uma grande fatia do mercado de automobilismo nacional e internacional. Entre as categorias mais importantes do país, nós atendemos hoje todas as categorias da Vicar, sendo Stock Car, Stock Car Light, Turismo Nacional, Fórmula 4 e TCR South America, Porsche Cup, Endurance Brasil, Meet Cup. Temos também eventos particulares como DCO, Cesar Barros, Faz School, TCO e a Crazy for Auto, que são eventos tipo Track Day. E também a nível internacional, trabalhamos hoje na Fórmula 1 e na WEC, que são os principais eventos de automobilismo do mundo. Agora eu vou falar para vocês como funciona a dinâmica de trabalho de uma equipe de resgate em eventos automobilísticos. Basicamente, podemos dizer que essa base de trabalho se divide em 3 momentos. Seria o antes do evento, o durante o evento e o pós-evento. Quando falamos do antes do evento, também vamos dividir em várias etapas. A primeira delas vai ser a revisão e checagem de todos os equipamentos. É muito claro quando vamos fazer um evento que todos os equipamentos têm que estar testados, reavaliados e em condições de uso. Então, isso é o principal para poder se organizar e realizar um evento com segurança. Desde os extintores, cintas, capacetes, câmeras, ferramentas, tudo tem que estar testado e revisado antes de começar o evento. Então, essa é uma fase fundamental do momento antes de começar o evento. Após a revisão de todos os equipamentos e a checagem deles, vamos ter um briefing com a equipe. Para que serviria esse briefing? Se estamos falando de um local novo, vocês vão avaliar tudo que se refere aos fatores de segurança que podem envolver as agulhas de acesso, os pontos de mais riscos, os pontos por aí que são mais acessíveis ou menos acessíveis. Então, toda essa característica do circuito ou local onde vocês vão fazer o evento vai passar por uma análise criteriosa pela equipe para poder entender como vai funcionar o evento no caso de um acidente, né?
Então, tudo isso faz parte do briefing da equipe. Fora você dividir cada equipe em que setor do autódromo, do circuito ou do local onde vocês forem trabalhar, vai acontecer de vocês briefarem toda a equipe com os pontos que são mais críticos. Então, o responsável por toda essa parte de segurança, comumente o responsável da equipe, ele vai enxergar em todo esse movimento de avaliação da área quais são os locais de mais risco e colocar as equipes específicas em cada setor para poder atender a necessidade do evento. Isso faz parte do briefing e o segundo momento a ser feito depois da revisão dos equipamentos. Então, já fizemos a revisão dos equipamentos, já fizemos o briefing da equipe com a análise do circuito e dos pontos mais críticos. Então, agora depois vem um terceiro passo, que seria o alinhamento das funções antes de começar o evento. Esse alinhamento das funções nada mais é do que dar responsabilidades a cada membro da equipe. Então, vamos ter as pessoas que vão cuidar de tal setor, as pessoas que vão procurar de cuidar da parte de rádios, as pessoas que vão cuidar da parte de equipamentos e assim sucessivamente para organizar a equipe. Então, o alinhamento das funções no primeiro momento, antes do evento, é fundamental para poder deixar a equipe tranquila, não sobrecarregar ninguém e todo mundo saber especificamente o que vai fazer e que os equipamentos, o briefing com os pilotos e o alinhamento das funções esteja bem alinhado para todo mundo saber como que vai se comportar o dia a dia em cada cargo e em cada função da equipe. Então agora já falamos do momento antes do evento, né? O segundo momento seria durante o evento e também vamos dividir ele em etapas. A primeira das etapas seria o monitoramento constante da pista. Então, a partir do momento que o evento começou a ser realizado, que os carros já estão em pista, o evento já começou a realizar, já teve movimentação com veículos, competidores ou o que for a necessidade do evento, o monitoramento constante da pista deve ser acionado de imediato. E isso significa não virar as costas para a pista, não ficar perdendo o foco do evento e do que está acontecendo. Porque no momento menos esperado podem acontecer os acidentes e a necessidade de uma intervenção rápida se faça necessária. Então, o monitoramento constante da pista é o básico que uma equipe de resgate deve saber e deve saber realizar também, obviamente. Esse monitoramento não significa ficar totalmente ligado 24 horas ao evento, significa estar atento a todo acontecimento que possa chegar a rodar, né? Inclusive com nossos equipamentos, com nossos veículos, com a equipe de resgate e o que fica em torno do evento em si. Tem muitas pistas de serviço, às vezes, que são muito movimentadas por pessoal de segurança, pessoal de limpeza, estamos falando de portões, pontos de acesso. Então, tudo isso faz parte de um monitoramento durante o evento em si. Então, se, por exemplo, temos em um lugar onde tem vários portões de acesso à pista, a chance de que alguém entre durante o decorrer da prova são muito grandes. Então, isso faz parte do monitoramento constante. Sempre estar alerta a todo e qualquer acesso de pista. Então, seguindo com a lógica desse momento durante o evento, se nós estamos monitorando todo que o evento em si, a pista, as áreas de acesso ou todo esse entorno, de nada serviria se a gente não tivesse uma comunicação eficiente, né? Se não tivéssemos como passar esse comando para frente. Então, por isso, a comunicação via rádio é fundamental durante o evento. Nós temos que cuidar do nosso equipamento, sempre estar prevendo que ele esteja em boas condições, que a gente esteja usando ele de forma adequada e também que a gente esteja escutando a nossa central ou nossos colegas, né? A comunicação dentro de uma equipe de resgate é fundamental. Sem comunicação, há grande chance de falha durante o processo de atendimento ou processo de resgate. Então, comunicação eficiente via rádio é uma base de uma equipe de resgate. Tem que ser feito de alguma forma que seja sempre checado, sempre conferido, que o sistema de comunicação está de acordo com o tamanho do evento e com a quantidade de pessoas que estão trabalhando na pista ou no evento.
E na continuidade, durante o evento, também vamos falar sobre o posicionamento estratégico para poder fazer atendimentos rápidos em um tempo considerável e que seja seguro. Então, esse posicionamento estratégico durante o evento está totalmente focado no local físico onde as equipes de resgate vão se posicionar em volta do circuito, nos lugares para atendimento. Comumente, em alguns autódromos que já são frequentados por alguns eventos, já existem pontos estratégicos que são os mais frequentes utilizados localmente, nos eventos locais. Mas nada impede de vocês avaliarem outros pontos, né, de atenção que vocês considerem que são pontos estratégicos para o evento em que vocês vão participar. Então, essa comunicação e esse pensamento no grupo de quais poderiam ser os pontos mais críticos é fundamental que a equipe tenha esse senso, né, de avaliação das áreas que são estratégicas para poder ter uma resposta rápida. Sempre pensando no modo de entrar e no modo de sair da pista ou do local onde vocês forem fazer o evento. Não adianta vocês se colocarem num lugar onde só tem acesso de um único carro, já que vocês não vão poder retirar nenhum outro carro acidentado ou o que for. Então tem que ser um local que tenha acesso para entrar e para sair, pelo menos com 2 veículos, para poder resguardar um veículo acidentado e que vocês tenham área de manobra para poder deixar esse veículo acidentado e vocês poderem sair do local, né? Às vezes, dependendo da situação, pode-se chegar a estudar um caso em que tenha que se enfiar com um carro dentro de uma agulha, por exemplo, de um ponto de escape da pista, e que você fique travado porque falta pouco tempo para terminar o evento, ou faltam segundos, ou 1 ou 2 minutos, e que vocês avaliem que vale a pena correr o risco de poder se posicionar em área segura e de que vocês não vão ter mais necessidade de sair com o carro. Ou, se vocês acham que tem uma condição de colocar um carro manualmente, vocês podem fazer uma manobra em 2 tempos, como a gente chama, e que vocês vão ver isso na prática, e que vocês vão poder colocar o carro de uma manobra com o veículo mais próximo e na segunda manobra colocar ele manualmente dentro dessa agulha e deixar o veículo protegido. Então esses seriam os 3 momentos que seriam para durante o evento. Dinâmica de trabalho da equipe de resgate. Vamos para a última etapa, que seria o pós-evento. Já falamos o antes do evento, durante o evento e por último falamos o pós-evento. Ele mesmo também tem outras etapas, que seria, a gente pode caracterizar que são 3 etapas, que seria o básico para poder concluir o evento de uma forma mais organizada e deixar as condições dos equipamentos e da equipe prontas para caso tenha alguma necessidade de alguma necessidade urgente de poder atender algum outro evento. A limpeza e organização dos materiais e equipamentos de trabalho é fundamental. Tem equipamento que, se por aí nós deixamos com, por exemplo, combustível dentro do tanque do reservatório deles, em uma semana já pode dar algum tipo de defeito que não venha nos prejudicar nos próximos eventos. Então, às vezes é cansativo e não sabemos, mas que é necessário fazer uma limpeza e uma condição dos materiais para estarem adequados para o próximo evento. Isso é fundamental. Em um segundo passo, temos o análise dos incidentes que houveram, se houver, obviamente, durante o evento. Essa análise dos incidentes é fundamental para a melhoria da equipe. Seria a avaliação de como foram os acidentes, e nesses momentos a gente usa muito, no caso da IMR, das gravações que nós usamos nas câmeras, nos capacetes dos jumpers e as câmeras dos veículos, para poder avaliar, né, como que foram os incidentes, como que ocorreram, se teve alguma falha, se temos alguma melhora. Então, todos esses momentos são avaliados nesse momento, nesse análise dos incidentes. Esse é um momento em que todo mundo expõe o seu momento durante o incidente, a sua experiência, para poder analisar e a gente poder tirar a melhor aproveitamento de cada situação e corrigir no caso de algum erro ou alguma condição que possa ser melhorada com algum outro procedimento
ou tirar por aí algum proveito de algum procedimento que se fez de uma forma diferente, mas que resultou de uma forma aproveitável para poder seguir como um padrão para a equipe toda. E por último, vamos ter o debriefing, né, que é o aprendizagem e melhorias para os próximos eventos. Após esse análise dos incidentes, vamos fazer esse debriefing com todos para terminar em uma conclusão de como que a gente poderia melhorar para os próximos eventos com base nas experiências vividas nos eventos anteriores. Esse debriefing é fundamental e é o que faz que uma equipe de resgate também sempre mantenha um nível de melhora e um nível de condição de melhoria de trabalho com todos os integrantes. Nesta próxima etapa, vamos falar sobre a sinergia em intervenções de acidentes. Seria a sincronia que garante a intervenção rápida e segura, em que cada membro cumpre sua função no tempo certo. E para isso também vamos dividir em algumas etapas. A primeira destas etapas seria a comunicação, uma etapa fundamental em que todos os integrantes devem estar equipados com um sistema de rádio e comunicação. Isso consideramos que é uma coisa insubstituível e básica para qualquer equipe de resgate. Não adianta você ter parte da equipe com sistema de rádio e parte sem comunicação, porque esses que estão sem a comunicação estariam totalmente alheios às informações que vêm por parte da central. Quando se fala de comunicação, a gente vai falar sempre que a comunicação deve ser curta e clara. Vocês vão ver isso especificamente na área de comunicação mais para frente. E temos uma central que deve reportar e deixar a frequência aberta para a continuidade da comunicação com a equipe. Isso significa que quem está reportando o incidente passa a informação do que houve. A central pode até acionar, porque eles viram por câmeras também o incidente, e deixa o rádio aberto para poder ter uma comunicação livre entre os integrantes da equipe durante a intervenção. Então a gente sempre fala de fazer um teste de radiocomunicação antes de cada evento, o famoso teste de rádio. E nesse momento se confere de que todos os integrantes da equipe estão se escutando entre eles e estão escutando a central. Então se faz um teste de frequência de rádio e se a radiocomunicação está clara para todo mundo. Sempre se confere frequentemente que o rádio esteja ligado e com a bateria com suficiente carga para durar durante o evento. A frequência da equipe deve ser diferente do restante dos eventos. Não adianta você ter na mesma frequência bombeiro, médicos e resgate, porque se caso um incidente vai ser uma confusão e com certeza a frequência vai ficar sobrecargada. Sempre se fala de utilizar o mesmo sistema de radiocomunicação de alta qualidade. Às vezes um rádio barato, no momento mais preciso, no momento que você vai mais precisar, você vai perceber que ele não funciona com a mesma qualidade de um rádio de melhor qualidade. E comunicação no resgate é fundamental. Em segundo momento, vamos falar das ações coordenadas. Toda equipe deve ter uma sinergia e uma ação coordenada entre elas. Cada integrante deve saber a sua função e a sua responsabilidade antes, durante e depois de cada intervenção ou de eventos. O treinamento em conjunto em diferentes condições de trabalho e clima é fundamental. Quando falamos de se treinar, por exemplo, em dia de chuva, são eventos que realmente acontecem durante as corridas, e se treinamos, vamos ter a garantia de que quando aconteça, não vai ser um evento surpresa para ninguém. Todo mundo já vai ter registrado essa experiência e saber como funciona todos os equipamentos e como funciona o evento nessa situação de climática. Outro ponto é a organização dos materiais e equipamentos nos veículos de resgate. Um padrão deve existir para que todo mundo que possa trabalhar em qualquer veículo saiba que as condições de posicionamento e armazenamento dos equipamentos será um padrão em qualquer veículo da equipe. O reconhecimento do local e suas vias de acesso, como já falamos anteriormente, é de básico para uma equipe de resgate, para saber por onde se movimentar, por onde cortar caminho e por onde ter os acessos mais rápidos e seguros para poder chegar no incidente. A coordenação da equipe antes de chegar no incidente também faz parte da
responsabilidade dos coordenadores da equipe. Essa coordenação é fundamental também para que uma equipe trabalhe de forma organizada e que exista um líder e uma voz de comando, tanto na central como na pista. E é de praxe que a primeira equipe, para que chegue a uma intervenção ou ocorrência, assuma a liderança dos trabalhos do resgate. É uma questão de respeito dentro de uma equipe, é uma questão de hierarquias, de que quem chegou primeiro já reconheceu, já tem um tempo, um delay a mais referente às outras equipes e já sabe o que está acontecendo e já reportou para a central do que está acontecendo no ambiente do incidente. Então eles já estão em uma vantagem em relação às outras equipes, por isso é de praxe que essa equipe assuma a liderança e o resto das equipes venha a auxiliar essa equipe a terminar de fazer a ocorrência e terminar o resgate. Isso trabalharia de forma de camaraderia, né, e de respeito dentro da equipe. Esse é um ponto fundamental dentro deles. Agora, por último, vou falar sobre protocolos de atendimento. Não é difícil que durante alguma intervenção algum radiocomunicador falhe. Isso acontece por motivos gerais, às vezes até condições climáticas, água, um rádio pode falhar. Então, é importante vocês criarem padrões de comunicação manuais, sinais, literalmente. Não existe para o resgate um padrão específico de sinais. Existem algumas referências que são para a movimentação de cargas e estruturas metálicas que se fazem manualmente. Mas vocês podem criar um padrão de comunicação entre a equipe, né? E obviamente seria bom que esse padrão seja estandarizado entre o grupo para todo mundo poder entender no caso que haja alguma intervenção com mais de uma equipe e com problema de comunicação. Então combine com comandos com a sua equipe dentro do veículo de resgate e fora dele também. Combine sinais caso tenha algum problema de comunicação via rádio e que todo mundo já entenda que falhando o rádio entra na sequência o sistema de comunicação manual. Esse detalhe é muito importante que seja padronizado dentro da equipe com um procedimento de treinamento também.